Oi! Estamos de volta aqui a mais uma psicoleitura, já é a parte 13 da nossa reflexão. Se o conteúdo está te agregando, deixa aquele like e se inscreva, ok? Vamos lá. Hoje a gente mergulha nas páginas 50 a 53 do material, que trazem uma figura bem central para a história da psicologia, Alfred Binet. Isso mesmo, Binet. E o foco é uma ideia que parece simples, mas foi super revolucionária na época, né? Com certeza. A de que a inteligência não é uma quantidade fixa, sabe? Não é algo imutável. Vamos tentar desempacotar como essa noção surgiu e o impacto dela? Bora lá. Então, o Binet, que viveu ali entre 1857 e 1911, ele teve um caminho meio curioso até chegar na psicologia, né? Ele teve sim. Começou no direito, depois foi para as ciências naturais. E na psicologia, o material diz que ele foi praticamente um autodidata. Exato. Mas teve um ponto de virada importante, que as fontes mostram bem. Qual foi? Foi o tempo que ele passou com o Jean-Martin Charcot, lá no famoso Hospital de la Salpêtrière, em Paris. Ah, o Charcot, figura importante também. Importantíssima. E ali com o Charcot, o Binet absorveu muito do rigor do método experimental, sabe? E isso marcou demais o trabalho dele depois. Entendi. E essa base experimental ele aplicou onde? Principalmente numa área que fascinava ele, o desenvolvimento infantil. Ele ficava intrigado com as diferenças individuais entre as crianças. Ah, legal. E o material até destaca, que ele era tão dedicado a entender isso que chegou a usar as próprias filhas, a Madeleine e a Alice. As filhas dele? Sim, como foco de estudos bem detalhados sobre como a inteligência aparecia e se desenvolvia nelas. Nossa, que dedicação. Pois é. E esse interesse todo levou ele a se envolver com a Société Libre pour l'étude psychologique de l'enfant, uma sociedade voltada para o estudo psicológico da criança. Faz todo sentido. E foi nesse contexto, então, dessa sociedade que surgiu uma necessidade prática, certo? Algo bem concreto. Exatamente. Foi bem na época em que a França tornou a educação obrigatória para todas as crianças de 6 a 12 anos. Ah, isso deve ter gerado um desafio enorme para o sistema, imagino. Gigantesco. De repente você tem todas essas crianças na escola e precisa de algum jeito identificar mais rápido aquelas que talvez precisassem de um apoio extra, sabe? Que tivessem mais dificuldade de acompanhar. Não dava mais para ser só na base do olhômetro do professor, né? De jeito nenhum. A necessidade era bem prática e urgente. E aí, em 1904, o Binet foi chamado para uma comissão do governo francês. Com essa missão específica. Exato. Desenvolveu um método prático para conseguir avaliar o potencial de aprendizagem das crianças que estavam entrando na escola. E foi daí que nasceu a famosa escala. Daí mesmo. Desse esforço, em colaboração com o Theodore Simon, nasceu a escala Binet-Simon, em 1905. Certo. Criaram o teste, mas qual era a grande sacada dessa escala? Porque a gente ouve falar de teste de QI e já pensa num número frio, numa etiqueta. Era essa a ideia dele? Não, de forma alguma. E aí está o ponto talvez mais radical e importante do Binet, que ele defendia muito. Que é o título da sessão que a gente está vendo. A inteligência de um indivíduo não é uma quantidade fixa. Precisamente isso. Para ele, a inteligência não era como medir, sei lá, a altura de alguém. Não era um valor fixo, estanque. Era algo mais dinâmico. Isso, dinâmico, que crescia, que se modificava com a criança, com o desenvolvimento dela. A escala buscava, sim, determinar o que ficou conhecido como idade mental. Idade mental. Tipo, comparar a criança com o que se espera para a idade dela. Exato. Comparar o desempenho dela com o que era típico para a faixa etária. Mas isso é fundamental na visão do Binet. Ele sempre alertava. O resultado do teste sozinho não dizia tudo. Ah, não era só um número. Não, ele só ganhava sentido de verdade dentro de um estudo de caso mais aprofundado, individualizado daquela criança. Ele era bem cético sobre a ideia de medir a inteligência como quem mede um comprimento. Para ele era mais uma questão de classificar habilidades, entender o potencial de desenvolvimento. Entendi. Então a ferramenta nasceu com um propósito muito mais de diagnóstico para ajudar, para direcionar o apoio pedagógico? Perfeito. Do que para colocar um carimbo definitivo na testa da criança, tipo, você é isso e pronto. Ele queria evitar essa rotulagem. Exatamente essa era a intenção original dele.
O Binet tinha muita cautela em não sair atribuindo as diferenças de inteligência só a fator hereditário, sabe? Ou a algo inato. Ele via espaço para o desenvolvimento. Sim, ele acreditava nesse potencial, que a inteligência podia ser, de certa forma, cultivada e estimulada. Só que aí vem uma revolta meio irônica nessa história toda. Conta mais. Essa visão original dele não se manteve por muito tempo, especialmente quando o teste atravessou o oceano, foi para os Estados Unidos. Ah, é verdade, o material menciona isso. Fala do Henry H. Goddard, né? Um psicólogo americano. Esse mesmo. O Goddard traduziu e ajudou a popularizar a escala Binet-Simon nos Estados Unidos. O problema é que a interpretação que ele deu foi por um caminho bem diferente. Diferente como? Bem, ele parecia muito mais convencido de que a inteligência era, assim, determinada pela genética, algo fixo, herdado. Nossa, que contraste brutal com a visão mais flexível, mais otimista até do Binet. Um contraste gritante e que teve consequências enormes. Enquanto Binet criou a escala, pensando em identificar quem precisava de ajuda para florescer na escola, Para se desenvolver. isso, o Goddard e outros lá nos Estados Unidos começaram a usar a escala muito mais sob ótica da hereditariedade. A ferramenta acabou sendo vista por muitos como um jeito de identificar e classificar as pessoas com base numa suposta capacidade intelectual que seria inata, imutável. Que distorção do propósito original, hein? Uma distorção muito significativa. E isso gerou uma tensão fundamental que, na verdade, a gente vê até hoje na área da psicometria, da educação. Essa tensão entre medir para classificar, para rotular, versus medir para entender e apoiar. Exatamente essa. Apoiar o desenvolvimento versus classificar com base em limites que seriam predefinidos, talvez pela hereditariedade. Essa é uma discussão chave que surgiu ali a partir do trabalho pioneiro do Binet. É fascinante mesmo pensar como uma ferramenta criada com uma intenção tão clara de ajudar pode ser reinterpretada e usada de formas tão diferentes. Acaba refletindo visões de mundo bem opostas sobre a própria natureza humana, né? Sem dúvida. A ideia original do Binet, dessa inteligência mais dinâmica, acabou abrindo um debate enorme. A inteligência é algo que a gente molda ou é algo que já vem pronto, predeterminado? O Binet abriu mesmo uma caixa de Pandora com essa história de medir a inteligência. Abriu sim. E essa tensão inicial que a gente comentou, entre avaliar para apoiar e avaliar para classificar, continua ecoando muito em como a gente pensa e usa testes psicológicos e educacionais hoje em dia. Fica a reflexão, né? Como será que essa tensão lá do início ainda influencia o jeito que a gente encara a inteligência e os testes atualmente? Algo para a gente pensar. Bom, pessoal, valeu demais por acompanhar mais essa psicoleitura. Já deixa o like, sabe que não custa nada e ajuda muito a gente. Um forte abraço, até mais!